Olá, boa noite. Passando aqui mais uma vez para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E como eu fui edificada, eu tenho a certeza que o Senhor também te edificará muito, né, através dessa palavra. Porque essa palavra ela não é minha, essa palavra é do Senhor e ela tem muito poder. E para darmos início, vamos fazer a oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, falando, Pai, da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer à minha memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, me mostrou, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, Pai, nesta tarde, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me autorizar. Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Santo Espírito, Senhor, falando com cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos confrontar, Pai, que o Senhor possa nos transformar, nos moldar, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração, Pai, para que a tua palavra entre. Pai, possa germinar, Pai, dentro de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda distração, todo impedimento, Pai, da tua palavra, Senhor, entrar, Pai, no nosso coração faz cair por terra. Senhor, todo roubador de semente, Senhor, em nome de Jesus, que seja repreendido. Pai, nos guarda, Senhor, nesta noite. Nos dê, Pai, livramentos. Senhor, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, Pai. O Senhor tem a liberdade, Pai, para fazer como o Senhor quer, para falar com quem o Senhor quiser. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça, Pai, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu continuo no meu estudo aqui de Jeremias, e essa palavra tem sido de extrema bênção na minha vida, porque eu tenho aprendido muito, né, através desse livro, e o Senhor falou comigo muito hoje, né? E é tão gratificante quando o Senhor confirma a palavra que Ele colocou no nosso coração, né? Quando o Senhor usa, assim, pessoas para confirmar a palavra da qual ele liberou, né? E hoje a palavra aqui que o Senhor me deu foi Jeremias no capítulo 42, que eu vou ler o verso 3. E diz assim: Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. E eu vou pular para o verso 7, que diz assim: 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E agora eu vou pular para o verso 11, que diz assim: Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. E no verso 19 diz assim: Ó remanescente de Judá, o Senhor lhe disse: Não vá para o Egito. Estejam certos disto. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhes falar, e nós o faremos. Eu lhes disse hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Aqui é Joanã. Joanã e os líderes do exército, né, em um momento de medo e desespero por temer sua vida nas mãos dos babilônios.
eles vão atrás de Jeremias para que Jeremias fizesse uma oração em favor deles ao Senhor, pedindo uma direção. E eles confessam ali que tudo o que o Senhor mandasse eles fazer, eles fariam tudo. Porém, após 10 dias, o Senhor respondeu a Jeremias. Tem oração que o Senhor responde de imediato. E tem orações que o Senhor demora a responder. Eu mesmo já tive orações respondidas assim de imediato. Praticamente foi eu parar de orar e o Senhor já responder, né? E não foi uma nem duas vezes, né? O Senhor, ele tem ali o jeito dele de falar, né? A minha filha também, de 6 anos, ela tem experiências de orações que ela fez e na mesma hora o Senhor respondeu, né? Tem orações que o Senhor responde rápido e outras não. Mas também tem a oração feita que está alinhada com o desejo de Deus e a outra não, né? A oração de Ana orava por um filho, porque ali Penina ficava tão em cima dela, né? Falando que Ana não tinha filho, que Ana não podia ter filho, e Ana amargurada ficava, né? Porque ela se sentia ali rejeitada por Deus, porque ela orava e o Senhor não atendia, e a inimiga dela ali estava ali, né? Rindo da cara dela, e enquanto ela estava com esse sentimento, né, de raiva dentro dela, o Senhor não permitiu que ela engravidasse. Mas quando ela fez uma oração que se alinhava com o propósito do Senhor, aí sim Ana recebeu o filho, né? Que é quando ela faz a oração: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo, né? Ali se alinhou com o pedido, com a vontade do Senhor. E a nossa oração tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. O Senhor tem prazer em nos abençoar, e na palavra, né, dele diz que não recebemos porque pedimos mal, né? Nós temos um Pai abençoador, galardoador, pronto para derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. E nós, com os nossos pensamentos limitados, cheios de vontades próprias, né, interesses próprios, não recebemos, né? Quando a gente faz aquela oração pensando em si próprio, né? Só para alimentar o ego, né? Aí nós não recebemos. Quando aprendemos que o Senhor me dá, onde o Senhor me coloca, e é para glorificar o nome dele, aí sim, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos em nossa vida, né? Porque às vezes a gente está pedindo um emprego. Senhor, me dá um emprego, mas para que você quer um emprego? Para você ter dinheiro para sair para as baladas? Para você ter dinheiro para fazer o quê? Né, para esfregar na cara de alguém que você consegue também arrumar um emprego, porque tem isso também, né? Mas quando você pede ao Senhor, Senhor, me dá um emprego, porque aonde eu colocar a planta dos meus pés, né, eu vou glorificar o teu nome, aí se alinha à vontade do Senhor. Aí o Senhor te coloca não só num emprego, mas também num emprego que esteja a uma altura, né, favorável para você, que você esteja ali recebendo, né, bem, num cargo bom. O Senhor, então, ele faz infinitamente do que pedimos ou imaginamos. Não podemos ter um coração cheio de avareza, pensando só no próprio benefício. O Senhor diz: amar o próximo como a ti mesmo, fazer para o próximo o que quero que faça comigo. Se eu estou abençoada, né, em uma posição elevada, é para abençoar pessoas, fazer o ID com atitudes, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede. Se eu não tiver um pensamento assim, para que eu quero ser próspero? Para juntar riqueza? A minha prosperidade veio do Senhor. Se não fosse Ele, eu não teria nada. E ajudando o próximo, estamos agradando a Deus, né? Estamos ali agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas,
né? E essas são as orações que Deus responde, é quando ela está alinhada com a vontade do Senhor. Quando o Senhor fala com Jeremias a respeito da oração feita pelos líderes de Joanã, a resposta vem de um jeito que eles não gostam, mostrando que o caminho que eles querem seguir, né, o levaria à morte. Então eles decidem que Jeremias está errado, que não foi o Senhor que enviou a mensagem. Mas, lendo aqui a palavra do Senhor, né, Jeremias ele fala aqui, ó remanescente de Judá, o Senhor lhe disse, não vão para o Egito. Estejam certos disto, eu hoje os advirto, que vocês cometeram um erro fatal, quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor ao nosso favor. Então, eu vejo aqui que Joanã, né, ele era servo do Senhor também. Porque Jeremias, ele fala, vocês cometeram um erro quando pediram para orar o Senhor teu Deus. Né? Por que Joanã não orou? Às vezes pode ser isso, que o Senhor demorou 10 dias. 10 dias para responder. Às vezes, se Joanã tivesse orado, né? Se Joanã tivesse orado, o Senhor teria respondido antes, né? E ele ali não ficaria ali com aquela dúvida. Será que foi o Senhor mesmo que deu essa ordem a Jeremias? Né? Porque às vezes a gente tá precisando de oração e pede o próximo para orar, né? E pede alguém para orar por nós, quando nós é que devemos orar. Quando é nós que devemos dobrar o nosso joelho pela nossa causa, né? E nós vamos lá e pedimos para o outro orar, quando nós temos intimidade, né? Joanã, ele tinha intimidade, ele era servo também, né? Mas ele fez o quê? Ele pediu a Jeremias para orar, né? E eu fico aqui imaginando, eles estavam esperando a permissão para o que eles queriam fazer, mas a resposta vem ao contrário do esperado, né? Nós oramos ao Senhor e pedimos uma direção, uma resposta, mas muitas vezes não estamos dispostos, né? Não estamos dispostos a ouvir o que precisamos. Queremos escolher o que Deus tem que falar, quando não é Deus que tem que nos agradar, e sim nós agradar a Deus. Deus não tem que fazer o que eu quero. Deus faz o que eu preciso para ter uma vida transformada. Nós é que temos que ter maturidade para entender que Deus não é meu empregado, que faz o que eu quero, quando eu quero. Deus é o nosso Pai, que nos dá quando precisamos, o que precisamos e na hora certa e no tempo certo. Né? Jonas, no capítulo 4, verso 11, Deus fala, né, do povo de Nínive, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então, muitas vezes o Senhor nos dará respostas de oração que fazemos que não estamos preparados para ouvir, né? O não de Deus é livramento. O silêncio de Deus é livramento. Tem oração que Deus não responde de imediato, né? Tem oração que Deus nem responde. Jó estava passando por grande período de luta e o Senhor estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa que o Senhor não esteja presente. Deus estava vendo tudo, né, o que Jó estava passando, mas não estava respondendo a Jó na hora que Jó queria. Joanã não segue o conselho do Senhor, não confiou no profeta Jeremias e seguiu seu próprio coração. Antes de fazermos uma oração, temos que saber, ter maturidade para ouvir e obedecer, e não nos comportarmos como criança que não pode ouvir um não, que faz pirraça, né? Tem criança que, se ouvir um não dos pais, faz pirraça, se joga no chão, e tem adulto que parece que é a mesma forma, que não consegue ouvir um não do Senhor, né? Ser crente maduro e entender que o Senhor repreende o filho que ama. Provérbios 3,12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho, a quem ele quer bem. O Senhor deu a direção a Joanã e os líderes
O que eles fizeram com a informação e a direção é consequência deles. Deus não interfere nas minhas escolhas. Ele me ensina o caminho e mostra os riscos de tomar a decisão errada. O que vai acontecer depois é consequência das minhas escolhas. Vejo muitas pessoas culpando a Deus pela vida que têm, sendo que são consequências de suas próprias escolhas. Deus não quer que tenhamos uma vida... Deus quer que tenhamos uma vida próspera. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se você fez uma oração e Deus te deu uma resposta da qual você não queria ouvir, confia que Deus sabe por quê. Hoje você pode não entender, mas lá na frente você vai agradecer. Uma porta fechada pode ser livramento. Um relacionamento interrompido prematuramente pode ser livramento. O seu choro hoje será risos de alegria lá na frente. A palavra de Deus diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você fala: mas eu já tô há dias chorando e não tô vendo esperança de dias melhores. E Deus te diz: o seu tempo não é o meu tempo. O que você vê como tristeza e perda, eu vejo como alegria e livramento. Né? Lamentações 3:33. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Hebreus 12, do 6 ao 7. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita. Como filho, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Suportem o não do Senhor com alegria, sabendo que Ele tem dado livramento que você não sabe. No momento certo, na hora certa, o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. A bênção do Senhor transbordará sobre a vida daquele que nele espera. E o Senhor, Ele tem infinitas maneiras de falar com a gente. Ele tem diversas maneiras de falar com a gente, seja no louvor, seja durante o dia, seja na palavra, seja usando pessoas, seja de várias maneiras. Ele usa muitas maneiras para falar com a gente, né? E nós temos a oração. E nós temos a oração para falar com Deus. E muitas das vezes nós pulamos essa parte, né? A parte mais importante, né? Jesus ele ensina os discípulos dele a orar, né? Os discípulos eles pedem, Jesus, Senhor, me ensina a orar, nos ensina a orar, né? E Jesus ensina a orar porque ele sabe a importância, né, de saber fazer uma oração, né? E Jesus ele entra no mundo orando. Jesus morreu orando, né? Jesus orou no monte e passou a noite toda em oração. Jesus orava no deserto, Jesus se dedicava em oração, né? Nós, como igreja, como servos do Senhor, temos que ter uma vida constante em oração. Deus tem milhões de maneiras de falar conosco e nós temos a oração para falar com Deus. A oração é fundamental. A oração é uma arma em tempo de guerra. Orar sem cessar de todas as maneiras. Se a oração que eu faço não me muda, ela não mudará ninguém, né? E nada. Porque a oração me faz ser melhor que antes, em todas as áreas da minha vida, né? Quando a gente ora, a oração nos faz ser melhor, né? A gente entra num nível de intimidade com Deus que a gente
é o nosso momento de profunda intimidade, de entrar na presença do Senhor e falar tudo que você não tem coragem de falar para as pessoas íntimas, né? É falar tudo, é esvaziar sua mente, é botar ali diante do Senhor os seus defeitos, né? Tudo aquilo que você não gosta em você, né? Tudo aquilo que você precisa, né? Esvaziar o teu coração, esvaziar por inteira, né? É uma terapia. Orar é terapêutico. O Senhor, ele nos trata de uma forma inexplicável que ninguém consegue. Ninguém consegue. Claro que existe, né? Existe pessoas, né, formadas, capacitadas também para estar trabalhando nessa área, mas igual ao Senhor não tem. Igual ao Senhor não tem porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e às vezes a gente pede algo ao Senhor ou apresenta algo ao Senhor que ele fala assim, não, você está precisando de algo a mais. Não, você está precisando de uma dose extra, né? Aí ele dá ali, além do que a gente pede, a gente se levanta, né, com aquele fôlego, nossa, com a alma limpa, lavada, né, que só o Senhor sabe fazer. Só o Senhor sabe. Eu passei por momentos na minha vida que eu só não entrei em uma depressão porque o Senhor estava comigo. Eu entrava no meu cantinho para falar com o Senhor, né? Eu entrava no meu cantinho para falar com o Senhor e quando eu começava a falar com o Senhor, eu falava assim: Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá estratégia, Senhor, porque nessa área eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ver o que o Senhor quer me mostrar. Eu passei por um momento difícil que só eu e Deus sabe, né? Foi um momento mais complicado da minha vida. Meu esposo também não sabe, mas ele foi a causa, né? Porque foi um momento ali entre eu e Deus. Então, eu falava com o Senhor tão abertamente, né, do que estava dentro do meu coração, que quando eu saía de dentro, né, do meu quarto, que eu acabava de orar, eu não ficava nem com cara de choro, ninguém nem sabia, nem imaginava o tanto que eu chorei no secreto. Porque o Senhor, ele me tratou de uma forma que ele não deixou ninguém ver a minha fraqueza. O Senhor, ele não permitiu que ninguém visse a minha fraqueza, né? Então, o Senhor, ele vê a nossa dificuldade, ele vê, né, tudo aquilo que nos envergonha, né? Tudo aquilo que a gente tem vergonha de falar para alguém, o Senhor, ele vê com outros olhos, ele não nos aponta o dedo, ele não nos ele não nos acusa, ele não traz acusações, né? Ele só abre os braços e nos acolhe, né? E são momentos únicos, assim, que lembrando, agora depois de ter passado por tudo, né? Eu confesso que para ter, né, experiências que eu tive, ou mais do que o que eu tive, né, eu aceitaria passar por tudo de novo, porque foram experiências maravilhosas, experiências que a gente não tem em outro lugar, somente na presença do Senhor. E aqui eu coloquei assim, como Deus responde, porque tem várias maneiras do Senhor responder. Deus responde com sim, né? Tem orações que Deus vai dar um sim pra gente. Ele responde de imediato. Ele responde com não, né? Deus diz não para Moisés, que ele não entraria na terra prometida, né? Deus, ele responde com espera, né? Ele manda a gente esperar, né? E esse é um momento que a gente se desespera. Que a gente se desespera porque a gente não sabe esperar. A gente tá numa geração que quer tudo pro ontem, quer tudo pra agora.
né? A gente não consegue esperar. É uma tecnologia, né, que nos deixa assim. Mas o espera de Deus é livramento, né? Deus, ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Às vezes, a gente faz uma oração e fala assim, Senhor, eu quero isso. Porque senão daqui a pouco o Senhor volta e eu não vou ter tempo de desfrutar daquilo que o Senhor me prometeu, daquilo que eu quero, né? Mas o Senhor, ele é o dono do tempo. Ele sabe a hora certa, o momento certo, né? Salmo 7, verso 14, Deus manda Davi esperar no Senhor. Deus não tarda e não falha. Enquanto eu espero, Deus cuida e Deus dá livramento. E a resposta de Deus pode ser um nada, né? Pode ser nada, pode ser o silêncio dele. O silêncio de Deus nos faz pensar que estamos abandonados por Deus. Parece que a oração não passa do teto. O silêncio de Deus parece que a nossa oração não passa do teto. Traz desespero ao nosso coração e nos faz tomar atitudes precipitadas e erradas. Saul, quando ele fala com o Senhor não responde, ele toma ali uma atitude precipitada e errada. Ele recorre a outros meios para ter a resposta que ele precisa, né? E aí é que está o erro. Tomar decisões precipitadas, né? Por não esperar a resposta do Senhor. Às vezes o silêncio do Senhor também é uma resposta, né? Mas nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar o tempo do Senhor, né? E Deus não responde, né? Tem hora que Deus não responde. Em Isaías 43:13, né? Ali essa passagem nos mostra que não tem quem impeça o agir de Deus. No momento do silêncio, o importante é esperar e confiar. E como obter essa resposta? O que nós devemos fazer para obter a resposta de Deus? Ter fé. Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. A vontade permissiva é quando Deus nos dá uma palavra que vai liberar algo há 3 anos. E eu com a minha fé, né? Deus pode liberar ela hoje. Se eu fizer uma oração com fé que Deus vai fazer, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã. Aquilo que foi falado que ia ser feito lá na frente, o Senhor pode fazer agora, né? Nós temos que ter fé no nosso coração. E a vontade absoluta é um exemplo que eu vou dar. Deus diz que ele voltará. Deus diz que ele voltará na palavra dele. Aí você começa a orar. Vamos orar para Deus não voltar. Não vai, né? Não vai funcionar essa oração, porque o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. É a vontade absoluta do Senhor, né? Falar com Deus o que você precisa. Você tem que falar com Deus o que você precisa, né? Deus sabe o que precisamos, mas Ele quer que eu e que você fale o que você precisa, né? Ele quer que você peça. Se você quer casar, fala que você quer. Senhor, me dá um casamento com um homem assim, com um homem que faz a minha vontade. Senhor, um homem que te sirva, que ande do meu lado, né? É você falar o que você quer, abrir o teu coração. Ele é o teu pai, né? Quando pedimos, declaramos que queremos nível de intimidade. É nível de intimidade. A oração tem nível de intercessão. Tem oração que eu posso. Tem oração que eu tenho que fazer. Tem oração que preciso de intercessores. Tem oração que eu preciso, né, de uma ajuda, de uma amiga orando junto comigo. Tem oração que eu preciso da ajuda da igreja,
que eu preciso ali de um povo se movendo em oração ao meu favor, né? Ao favor daquela causa que eu quero. Tem oração que o Espírito Santo faz, né? Que é aquela que quando a gente não consegue orar, que a gente não consegue falar, que só sai lágrima dos nossos olhos, ali o Espírito Santo está intercedendo por nós, né? Mostrar a Deus intimidade. Entrar no quarto e orar ao Pai, que vê no secreto. Falar com Deus. Todo pensamento esquisito, a oração é terapêutica. Com Deus podemos falar o que não temos coragem de falar com mais ninguém. Deus não nos julga. Ele não ri das nossas esquisitices. Ele nos ajuda e nos defende de nós mesmos. Saímos aliviados após a oração. Persistência em pedir. Temos que ter persistência em pedir. Não é uma oração repetitiva, e sim constante até que aconteça. E por que Deus não quer me dar? Pedir para o próprio interesse. Quando a gente pede para o nosso próprio interesse, o Senhor não dá. Quando que está pedindo o que não é o melhor. Que às vezes a gente pede algo e Deus tem algo melhor para nos dar. E a gente acaba não recebendo o que a gente quer porque a gente não sabe pedir, né? E é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Não é a minha, não é a sua, é a vontade do Senhor. Se a sua oração, né, estiver alinhado com o propósito do Senhor, vai acontecer. Mas peça ao Senhor para te ajudar a ser um crente maduro, né? Em esperar o não do Senhor, em esperar o silêncio do Senhor. Porque se você não souber esperar o silêncio, né? Se você não souber lidar com o silêncio do Senhor, isso vai fazer você tomar atitudes erradas, decisões erradas, procurar meios errados, né? Para ter ali uma resposta. Mas o Senhor, Ele quer que você confie nele. O Senhor quer que você espere nele, né? E confie e acredite se a resposta for um sim, né? Ou se a resposta for um não. Que você confie no não do Senhor, porque o não é livramento. O não do Senhor é o Senhor te protegendo, né? Porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. E se o Senhor, né, tá falando ao teu coração, escuta a voz do Senhor. Espera o não, espera o silêncio, mas espere no Senhor. Espere com paciência no Senhor, porque Ele é fiel para te guardar, para te dar o melhor. O Senhor, Ele não nos dá qualquer coisa, Ele não nos dá o pouco, o mínimo, né? A palavra dele diz que nós, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai, né? O nosso Pai, Ele vai nos dar o melhor do melhor, né? Então, espera no Senhor, confia nele, entra no teu quarto e ora ao Senhor, né? Esvazia ali a sua mente, entrega o teu coração, se abre para ele mesmo, né? Tem muita gente passando por problemas, mas não tem força de orar. Mas é só dobrar ali o joelho, não consegue orar, fica caladinho, o Espírito Santo vai interceder por você, né? O Senhor, Ele conhece as lágrimas que saem dos seus olhos. Ele só quer que você espere nele, confie nele, entregue o teu coração a ele, e ele vai fazer além do que você pediu ou imaginou. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Espera no Senhor, confia nele. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para a tua família. E se a porta de emprego fechou, é porque o Senhor sabia do que iria acontecer lá na frente. Se o seu relacionamento teve um fim, é porque o Senhor sabia que era para o teu bem. Então, só confia no Senhor. Só confia. Às vezes, o silêncio do Senhor, né, é para você esperar no Senhor. Não é para você tomar decisões precipitadas. Confia no Senhor e Ele está guardando a tua casa, a tua vida e a tua família. Confia em Deus e tudo mais Ele fará a teu respeito.
Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Se você tiver algum testemunho, quiser compartilhar, se sentir à vontade em compartilhar, né? Se no momento da palavra o Senhor trouxe à tua memória algo que você queira compartilhar, né? Que possa ser também uma edificação para a minha vida ou para outras vidas aqui que irá ler a tua mensagem. Fica à vontade, compartilha conosco aquilo que o Senhor, né, estiver colocando aí no seu coração. E que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Envia para que outras pessoas venham ser edificadas pelo poder dessa palavra, porque essa palavra ela não é minha. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para dar o término. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te apresentar, Pai, essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor. Nos ensina, Pai, a esperar cada vez mais, Pai, em Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos, Pai, ser crentes meninos, Senhor. Pai, mas que nós venhamos ser maduros o suficiente, Pai, para aceitar o Teu não, para aceitar o Teu silêncio, Pai, o Teu espera, Senhor. Pai, que nós venhamos esperar em Ti, Pai, com paciência. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando de nós, Pai, todo achismo, Pai. Vai tirando de nós, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, Pai, de receber, Senhor, as Tuas bênçãos. Derrama sobre nós, Pai, as Tuas bênçãos, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já reservou, Pai, nos céus para nós, derrama sobre nossa vida, Pai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor já, Pai, decretou, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, que seja feita a Tua vontade. Senhor, que as nossas orações venham estar alinhadas, Pai, com o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos andar, Pai, em concordância, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, continua a segurar em nossas mãos. Nos dê livramento, Senhor, e que nós não venhamos sair, Pai, da Tua direção. Pai, que nós venhamos confiar em Ti, Pai, cada dia mais. Senhor, toma, Senhor, a cada um, Pai, que irá ouvir, Pai, essa mensagem, e que o Senhor possa guardá-los, livrá-los, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa a cada dia sondar o nosso coração e a nossa mente. Senhor, que nós venhamos sentir, Pai, a Tua presença, Pai, cada dia mais. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por nos dar, Senhor, uma injeção de ânimo, por nos abençoar, Senhor, com essa palavra poderosa, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas, Pai, no Teu esconderijo. Seja conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Pai, graças a Deus. Amém. Fica com essa palavra do Senhor para o teu coração.